Oi, gente. Bom dia, boa tarde. Gente, eu estava vendo ali a reportagem de Flor de Lis. Muitos vão falar, mas não, eu falo porque eu conhecia, porque eu tive vários cultos que ela esteve, tá? Em vários lugares que eu ia, em várias igrejas, ela estava ali. E o que mais me chamava atenção a última vez que eu a vi com a família, com o grupo, foi Petrópolis. Eu acho que foi Petrópolis, sim, ou Três Rios. Uma dessas duas cidades aqui do Rio mesmo, estado do Rio mesmo. Então, o que que acontece, gente? Eu estava bem sentada de frente, como sempre, né? Eu sentei bem à frente assim, e tinha umas colegas do meu lado, e eu vi que um lado da igreja foi tomada por eles, assim, só pessoal de Flor de Lis. E eu ficava assim, eu gosto muito de visitar asilo, orfanato, essas coisas, todo mundo sabe, todo mundo que tá no meu canal que sabe que são amigos meus ou conhecidos meus sabe. E eu sei que a dinâmica, o envolvimento não é fácil, sendo em casa são 5, né? Quando uma família é grande no Brasil, são 6 filhos, 5 filhos, vamos botar assim, o normal, né? Já é difícil da mãe conseguir adequar, né? Conseguir fazer a unidade dos filhos, porque embora sejam do mesmo sangue, a mentalidade é diferente, o proceder é diferente, os gestos, né? O modo de olhar, o modo de falar é diferente e as atitudes também. Aí você parte desse princípio, você imagina uma casa que eu tive observando lá, eu pensava assim, tinha grande, tinha jovens, adolescentes, tinha criança e tinha crianças no colo das maiores lá na igreja. Tinha crianças que ficavam no colo na época. Aí eu fico pensando, como uma pessoa vai conseguir lidar, educar 50 pessoas? Ah, na época falaram 55, mas devia ser porque tinha muita gente mesmo. Aí eu fico pensando, não são filhos dos mesmos pais, não foram criados da mesma forma, que tinha uns que iam para casa dela já maiores, né? E poderia acontecer várias coisas. Ah, homicídio, suicídio. Oh, gente, isso acontece em pequenas famílias, imagina numa família grande, onde um podia achar que era mais bem, era deixado de lado, enquanto os outros tinham mais regalia. Sim, porque as tarefas ali eram divididas entre eles. Um cuidava da casa, 2 cuidavam da casa, 2 da cozinha, era assim. Não era igual uma creche, igual um orfanato que a gente está acostumado a frequentar, que tem as pessoas que trabalham, que são remuneradas, e tem as pessoas que trabalham voluntariamente. Não. Então ela explicou bem, nesse dia eu lembro que ela explicou bem. Então era feita uma divisão de tarefas. Aí tinha aqueles que trabalhavam mais, tinha os que trabalhavam menos, tinha os que não trabalhavam. Então, eu ficava assim pensando, ela nessa lida de deputada, não devia quase parar em casa, né? E aí eu fiquei pensando, a última vez eu ainda comentei com uma amiga minha, eu falava com ela, como deve funcionar isso, é complicado. Ou ela ou o pastor Anderson deveria um dos dois ficar sempre em casa, se um saísse o outro devia estar, porque era até perigoso deixar e acontecer uma tragédia. Eu ainda comentei isso com a minha colega, aconteceu a tragédia justamente com o pastor Anderson, com o chefe da casa. Porque, gente, é complicado esse tanto de gente dentro de uma casa só, mentes diferentes, sangues diferentes, não eram irmãos verdadeiros. Para você que pega uma criança adotiva, 2 crianças adotivas, criar dentro da sua casa, você vai ter que equilibrar, né, o gênio da pessoa, né, o gênio da pessoa. Um é mais calmo, outro é mais agitado, e equilibrar até chegar no ponto que você quer fazer a criação deles assim, criar eles desta forma. É complicado.
Você imagina 50, 55. Então podia ocorrer suicídio, podia ocorrer envolvimento sexual, podia ocorrer coisa boa? Podia. Mas também podia ocorrer coisas ruins, como ocorreu com o próprio pastor Anderson. Então, eu estava ouvindo a reportagem, me veio na mente os cultos que eu ficava sempre observando, e às vezes eu falava assim, tem que ter muita coragem, embora gostar, tem que ter muita coragem, que não é um trabalho fácil de ser feito. Aí depois, quando aconteceu que teve esse culto, aí a mídia veio trazendo, que na época eu acho que era 250 reais por criança, uma coisa assim, que ela recebia, que ela fazia aquilo tudo, mas tinha os benefícios que ela tinha por cada criança. Aí eu já comecei, aí a pessoa já começa assim, será que era bom mesmo? Aí foi ver, era muito dinheiro que entrava por causa das crianças. E eu nem pensava do que ela fazia com dinheiro, eu pensava nas coisas que estava. Ela era responsável por aquelas crianças todas, adolescente com aqueles jovens ainda que eram de menor. Então, é uma coisa, igual a menina falou, André, é uma coisa bonita e para mim é uma coisa difícil que eu nunca pegaria para fazer. Você pegar 10 crianças, 5 crianças, 3 crianças, agora você pegar 50 crianças, 50 cabeças pensando, cada um pensando diferente do outro, tem que ter mais do que coragem, tem que ter um equilíbrio emocional muito grande. Tem que ter a mente muito centrada, gente. Porque você corrige um aqui, você pode estar ofendendo o daqui. Você pode estar agradando o daqui, entristecendo o de lá. Então, uma coisa é uma creche governamental que recebe os patrocínios do governo, né? Os benefícios do governo e paga, as pessoas recebem seu pagamento para fazer aquilo. Agora, quando é dividir tarefa entre si, é problema. E mesmo se tivesse duas, pelo jeito era duas lá, ou não sei se era faxineira ou 3, é muito pouco para a quantidade de pessoa. Então era uma tragédia anunciada, sim, mas eram crentes, eram cristãos. Gente, no tocante à habitação, nem todo mundo ali era cristão, você acha que era? Será que todo mundo professava a mesma fé? Podia ir com eles na igreja, igual tem muita gente na igreja que vão na igreja, mas não são cristãos. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, entendeu? Então eu estava pensando, teve um dia que eu tirei muito tempo, depois que nós saímos do culto, aquela organização deles entrarem na condição deles para se juntar, para ir embora, eu fiquei pensando assim, olha que eu sou uma pessoa corajosa, mas eu não trazia para mim uma coisa dessa não, entendeu? Então, agora a gente vê que tinha muita coisa envolvida por trás, tinha muita coisa envolvida. Então, gente, a minha colega ainda falava, André, você tem essa mania de falar, nunca estou errado na minha tese. E a minha colega tem esse negócio da minha tese também, né? Mas ela pegou e falou assim, você lembra que a gente ainda até comentou da coragem dela? Porque, gente, é uma pessoa muito corajosa. Aí depois que aconteceu isso, porque, ó, vamos supor, ela tá para um lugar, o pastor tava para o outro, para a igreja, ficava aquela gente, saísse um tumulto, né? Uma briga, uma confusão ali. Na hora, você não é meu irmão mesmo, ia ser como qualquer pessoa e um ia agredir o outro. Era uma coisa muito difícil, né? De conseguir manter o equilíbrio com tanta gente assim, com tantas pessoas envolvidas. E na hora da sentença, eu estava observando, teve uma jovem falando assim, teve uma jovem que falou, para mim ela vai continuar sendo sempre a minha mãe, a Flor de Lis. Porque teve momento de contatos maternal, né? Teve, por mais que aconteceu isso tudo, teve o momento de Natal, né? De Ano Novo. Muitos não tinham realmente família, então a família era eles. Então não é fácil. Está sendo difícil para ela, com certeza. Mas para a cabeça de muitas crianças ali, que já são adolescentes, deve estar sendo uma barra também, não deve estar sendo fácil. Então, gente, é só Jesus mesmo. É uma coisa que é difícil até de descrever, né? Muito difícil mesmo, de verdade.